Amém. Glória a Deus. Então agora todo mundo está vendo. Deu um probleminha, amados, perdoe em nome do Senhor Jesus. Deu um probleminha na internet. Nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar meditando na palavra e tirando para nós algo que Deus tem para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz a palavra do Senhor assim, amados. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados? Paulo aqui, desse capítulo 12 em diante, ele começa a falar algumas práticas. Ele ensina até o capítulo 11, ele fala sobre algumas doutrinas, sobre o Evangelho, sobre Cristo. E aqui agora, no capítulo 12, ele começa agora a dar uma orientação prática tudo aquilo que ele falou até o capítulo 11. E aqui no capítulo 12, esse versículo 2, ele fala sobre algo importante para nossas vidas hoje. E eu queria tirar e meditar nesse texto, nessa noite, e fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Sobre como nós estamos. Como esse versículo fala ao nosso coração, fala à nossa vida. Primeira coisa, quando fala sobre não moldeis ao mundo, entenda bem, amado, que a sua mente não pode ser moldada pelo mundo. O que quer dizer isso, amado? O mundo quer nos levar, quer que nós sejamos da mesma forma que ele. O mundo quer padronizar a nossa vida, os valores, a família. O mundo quer isso. O mundo quer dominar e quer monopolizar a sua mente, para que você ache tudo normal e vá contra aquilo que você crê, aquilo que você tem fé, e contra tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. O mundo, ele quer te moldar da forma dele, da maneira dele. E nós vemos muitas vidas hoje, cristãs, que seguem um padrão mundano, seguem a sua vida como se fosse uma pessoa do mundo. E nós vamos ver alguns pontos importantes aqui para nossas vidas, 3 pontos importantes aqui para nossas vidas, e se nós estamos verdadeiramente seguindo a Cristo ou seguindo o padrão do mundo. Nós não estamos sendo moldados pelo Senhor, mas estamos sendo moldados pelo mundo. Queria fazer uma pergunta para os amados. Esse é o vídeo de um amado irmão que falou: temos nós vivido uma vida transformada ou conformada? Eu tenho me conformado com o mundo, aceitado o padrão do mundo, ou minha vida tem sido transformada pelo Senhor? Eu tenho conformado, eu tenho aceitado ou não? Eu tenho sido transformado a cada dia pelo Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Transformação no original quer dizer transfiguração. Para nós hoje, metamorfose. Pastor, aonde tem em outro texto bíblico sobre transfiguração? Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 17, versículo 2, quando Jesus ali se transfigura diante dos discípulos. Essa transformação aqui, que está falando em Romanos, é essa linguagem grega, a mesma linguagem grega usada em Mateus 17, 2. Transfiguração. O que quer dizer isso, amados? Metamorfose, uma mudança de dentro para fora. Vamos dar um exemplo bem claro, amados irmãos. A borboleta, quando ela é uma lagarta, ela está ali, aí você olhando, você não vê nada. Mas a mudança está acontecendo dentro da lagarta. Até que ela se transforma em uma borboleta,
E se você olhar, se nós não soubéssemos que a borboleta vem de uma lagarta, nós não imaginaríamos que a borboleta é a lagarta. Se nós colocarmos as duas, uma coisa asquerosa, feia, diante de algo lindo, maravilhoso que é a borboleta. Se nós olharmos, nós vamos achar estranho. Nós nem acreditaríamos que a borboleta veio da lagarta. É essa mudança que a palavra está dizendo aqui, que Paulo está dizendo. Uma mudança que não vem do exterior, mas ela vem do interior. Ela vem transformando a sua vida, porque não é algo de convencimento, mas é algo tocado pelo Espírito Santo de Deus, que habita em você e começa a transformar a sua vida de dentro para fora. Aquilo que está em você agora é o reflexo daquilo que foi mudado dentro de você. Então, é essa transfiguração, é essa transformação que está falando, essa metamorfose, que Paulo está falando aqui. Que nós não devemos nos moldar ao mundo, mas nós devemos transformar. Quer dizer, mudar de dentro para fora, não concordar com esse mundo, com as coisas do mundo, com as coisas de fora, que tentam nos contaminar. Primeira coisa, amados, eu queria abrir, que os irmãos abrissem em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 24. Vamos ali em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento de seu coração. E mais à frente fala, perderam a sensibilidade. Então quer dizer aqui, amado, quando Paulo está falando para nós não moldarmos ao mundo, é não seguir o padrão do gentio. Daqueles que não conhecem a Deus. Quando eu vou falar gentio aqui, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não conhecem ao Senhor. Eu não posso ser da mesma maneira que as pessoas do mundo, que não conhecem a Deus, que não são discípulos de Deus, que não são cristãos. Entenda bem, quando fala sobre isso, quando Paulo está falando sobre isso, está falando dessa maneira, vocês não são eles mais. Mas vocês agora têm Cristo, e a vida de vocês são diferentes da vida deles. Eu não posso seguir o padrão deles. Eu não posso chegar e caminhar com a opinião deles. A minha opinião tem que ser direcionada pelo Senhor. Por isso, amados irmãos, que nós não concordamos com muitas coisas do mundo. E as pessoas não gostam disso porque nós somos contra mesmo. Porque nós seguimos a Deus, não ao mundo. Por isso, quando nós não concordamos com ídolos, eu não posso ser cristão e gostar de uma pessoa que afronta o meu Deus, que faz músicas que afrontam ao meu Deus. E eu ainda canto essas músicas. Eu não posso. Eu não posso dizer que sou cristão e gosto de fumar. Pastor, mas eu tenho que ser liberto. Mas é diferente, você está trabalhando para ser liberto. Agora, quando eu falo que sou cristão e não me importo de fumar, de beber, de ter uma vida promíscua, isso é errado. Alguma coisa está errada. Que a palavra diz ao contrário. Que eu não posso seguir esse padrão. Que eu não posso seguir essa mente do mundo. Mas agora minha mente está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, e está nos alertando, está alertando os irmãos romanos. Primeira coisa, amados irmãos, que nós temos que ter em nossas vidas, para ter a mente transformada cada dia pelo Senhor, renovada cada dia pelo Senhor. Arrependimento. Meu amado, entenda bem o que eu vou falar para os irmãos. Pastor, mas o que é isso?
Meu amado, eu tenho que me arrepender de todas as minhas falhas. Eu não posso achar normal. Eu não posso deixar para lá. Mas eu tenho que sentir o meu coração, o meu sentimento tem sede de arrependimento. Porque eu afrontei o Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor. E eu tenho que ter no meu coração o quê? Arrependimento. Para que eu tenha minha vida transformada de dentro para fora, eu tenho que trabalhar minha vida de dentro para fora. Então eu tenho que ser sincero com o Senhor e tenho que me arrepender das minhas falhas. Mas infelizmente, amado, muitas pessoas não estão se arrependendo. Vou abrir alguns textos, amado, para nós entendermos. 1 Crônicas 7,14. Se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Não é isso? Não é isso, amados? Mas tem o que, amado, aí? Um ponto importante: arrepender e não andar mais em caminhos maus. Eu não posso, amados irmãos, eu não posso ser cristão e andar numa vida de pecado, de desobediência. Nós olhamos aí em Crônicas 7,14, e às vezes nós falamos, 2 Crônicas 7,14? Hã? 2 Crônica. Falei primeiro, então perdoa, amado. Olha aí para mim, confirma aí, 2 Crônicas. Amém? 2 Crônicas 7,14. Certo? Amém? Então perdoa, 2 Crônicas 7,14. Falei primeiro, perdão. Então, amados irmãos, entenda bem isso. Eu tenho que pedir o quê? Perdão, saber que eu tenho erros, saber que eu tenho falhas, e eu preciso estar arrependido dos meus erros, minhas falhas, para que comece a transformação na minha vida. Não há transformação sem antes eu aceitar que preciso o quê? Ser mudado. Outro ponto importante, Mateus 11:20. Olha o que diz Mateus 11:20, amado. Nós vamos andar um pouco na Bíblia hoje, vamos estar falando um pouco. Olha o que diz 11:20. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependerão. O Senhor começa agora aqui, o Senhor Jesus começa a admoestar severamente as cidades que tiveram sinais, tiveram prodígios do Senhor, mas elas não se arrependeram, não quiseram mudança. E muitas pessoas, amados, têm ouvido a palavra de Deus, têm ouvido Deus falando, mas não querem o quê? Mudar a sua vida. Não querem ser transformados, não querem arrepender dos seus atos. E quando você fala com a pessoa, quando você prega a palavra, ela distorce a palavra para agradar a ela, não a Deus. Quem já não ouviu pessoas brincando, a carne é fraca, né? Ah, a carne é fraca, né, irmão? Então, amados irmãos, para que nós tenhamos uma verdadeira transformação, uma atitude que agrada ao Senhor, nós temos que o quê, amados irmãos? Ter uma vida transformada é ter o quê? O coração arrependido. Chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoe, eu tenho falhas, eu sou pecador, eu estou arrependido e preciso ser mudado e transformado pelo Senhor. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos nós chegamos ao arrependimento. Se aquele ainda não arrependeu, Deus é paciente, para que todos cheguem ao arrependimento. Então, meu amado, um dos pontos importantes para uma transformação numa vida,
A transformação em nossa vida é saber que nós precisamos o quê? Nos arrepender das nossas falhas e erros. Avivamento, amado. Nós oramos para avivamento, achamos que avivamento é descer poder e todo mundo falando em línguas e todo mundo cheio. Não, mas avivamento quando nós sabemos que precisamos da misericórdia de Deus, precisamos ser transformados e pedimos, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Sou pecador, sou falho. Primeira coisa tem que vir arrependimento. Aí eu vou falar agora sobre isso, para depois ser derramado o quê? Uma unção, um poder, algo novo na sua vida. Mas primeiro, você tem que ser transformado. E tem que vir o quê na sua vida? Arrependimento. Apocalipse 3,19. Apocalipse 3,19. Diz assim a palavra do Senhor. Eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Porque assim, o Senhor nos repreende, o Senhor nos ama, Ele nos repreende e fala para nós, arrependa-te. Arrepende do seu pecado, da sua atitude. Muda a sua atitude. Mas infelizmente tem muitas pessoas, amados, que de vez de declarar ao Senhor, buscar ao Senhor, falar com o Senhor, tentam cobrir a sua falha. Saul é um exemplo disso. De vez de falar assim, verdadeiramente, Samuel, eu errei, eu não devia ter feito isso. Peça a Deus, mas não. Ele tentou o quê? Cobrir o seu erro. E muito cristão, amado, está cobrindo o seu erro. Ele joga a culpa numa pessoa, ele joga a culpa na circunstância, ele joga a culpa em tudo, menos nele. Isso é um erro, amados. Eu e você temos que entender e compreender que nós temos que nos arrepender de nossas falhas e ser sincero com o Senhor. E aqui Deus fala em Apocalipse sobre isso. Eu corrijo a quem amo. Arrepende-se, muda a sua vida. Eu tenho falado contigo, eu tenho te orientado e você não tem se arrependido. Algo, amado, que eu e você temos que entender nessa noite. Que para haja uma verdadeira transformação na sua vida, tem que ter arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, como vai ser transformada a sua vida? Como Deus vai mudar a sua vida se você acha que não está errado? Não tem como. Então eu preciso me arrepender dos meus atos, das minhas falhas. Atos 3,19. Olha o que diz Atos 3,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Que Pedro falando, naquele momento ali, o que ele fala? Arrependei-vos. 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 Para que sejam salvos. Meu amado, entenda bem isso. Eu tenho que saber que eu estou errado, eu tenho que assumir o meu erro, voltar para o Senhor, me humilhar e pedir perdão ao Senhor para que venha o conserto em minha vida. Vamos dar um exemplo agora, vou dar um exemplo aqui de Josué. Quando Josué está já velho, sabendo que já há pouco tempo ele morreria, ele chama o povo. Josué capítulo 23 e 24, ele chama o povo, conversa com o povo, primeiro fala com os líderes, depois ele fala com o povo. Vocês querem servir a Deus ou os deuses desses povos, dessas nações vizinhas? O povo fala que nós queremos servir a Deus. Aí ele fala assim, então conserta. Muitos estão casados com mulheres que não são da nossa nação, muitos estão errados. Então agora, vocês querem servir a Deus? Vocês querem servir ao verdadeiro Deus? Não os deuses pagãos desse povo? Não. Então, conserte a sua vida. Refaça a sua aliança com o Senhor.
Quando é mudar a vida, o que está dizendo, amado? Arrepende daquilo que você está fazendo e muda a sua atitude agora. Isaías capítulo 6, quando ele contempla ali a glória do Senhor sendo manifesta, ele fala assim: eu estou perecendo, porque eu estou vendo a glória de Deus, e eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O que ele está fazendo aqui, amados? Ele está confessando: eu vou morrer, porque eu tenho os lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, não tenho reverência, não tenho temor a Deus. Estou assim conjecturando, viu, amados? Esse povo fala o que não deve falar, e eu estou do mesmo jeito. Veio o quê? Temor. Ele confessou e veio arrependimento. Quando nós vamos para a igreja, amado, e cultuamos a Deus, vem aquela manifestação do poder de Deus, e o agir, e a palavra fala, e o louvor fala, e começa a ver aquela... Primeira coisa que tem que ter em nossas vidas, amados, saber que nós precisamos fazer o concerto com o Senhor. E aqui o que acontece depois? Depois de Isaías confessar o seu erro, abrir o seu coração, o Senhor fala: quem enviarei? O que Isaías fala, amados? Envia-me a mim. Porque no momento que ele confessa o seu erro, confessa a sua falha, o Senhor vem e purifica os lábios de Isaías. O anjo vem o quê? Toca ele com a tenaz e purifica os lábios de Isaías, porque ele confessou, ele se arrependeu da sua falha, e ali ele foi purificado, transformado, e naquele momento diante, ele vem o quê? O renovo do Senhor, e vem agora a autoridade do Senhor, porque agora não está mais em pecado, não está em falha, e agora começa o ministério dele. Assim somos nós, amados irmãos. Queremos poder, queremos unção, queremos mover de Deus, mas não queremos mudar a nossa vida, não queremos ter transformação, não queremos ser como a palavra diz, não queremos ser mudados. Queremos ser cheios do Espírito Santo, mas vivendo uma vida mundana, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não condiz com um discípulo de Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender hoje, nessa noite, e compreender que precisa haver arrependimento. Para que comece a haver uma verdadeira transformação em nossas vidas, precisa haver verdadeiro arrependimento. Outro ponto: se nós arrependermos, começamos a ser transformados, nós temos que entender algo importante. Nós somos nova criatura. Quando nós confessamos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, nos arrependemos das nossas falhas, nós temos que compreender algo, amado. Nós somos nova criatura. Olha o que diz em Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Entenda bem comigo, amados. Se eu sou a nova criatura em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Eu não vivo mais como antigamente. Eu não ando mais como eu andava antigamente. Eu não falo mais como eu falava antigamente. Porque minha vida agora, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sigo a Cristo Jesus e faço aquilo que agrada a Cristo. Não é, amados? É isso que a palavra está dizendo. É isso que a palavra está dizendo. É isso que... você é uma nova criatura. É isso que Paulo está falando. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aquelas práticas antigas, acabou. A sua vida agora está em Cristo Jesus. Eu não posso viver as práticas que eu vivia antigamente. Agora eu vivo para Cristo. Mas muitas vezes eu não entendo isso. Eu quero ser cristão, eu quero falar que sou cristão, mas com as práticas velhas.
Não tem como, amado. Não tem como. A minha vida agora é em Cristo Jesus. Então agora as coisas velhas já se passaram. Um dia eu falei com um amado, muito tempo, ele me conhecia desde a infância. E quando ele me encontrou, ele se converteu a Cristo, eu também já tinha me convertido a Cristo. E o irmão dele também, só que o irmão dele era novo convertido. E chegou diante de mim, muito tempo sem me ver, me abraçou, tudo, e chamou do meu apelido antigo. Aí o irmão dele, eu não importei, porque me conhecia, ninguém me conhecia pelo meu nome, mas me conhecia pelo meu apelido, no meu setor, na minha região. E o irmão dele falou assim, agora não é mais esse nome. O nome dele agora é Alessandro, porque agora ele é nova criatura no Senhor. Eu ri, né? Eu falei, não, irmão, não tem problema não. Mas é isso mesmo, amado. Aquele Alessandro que tinha um apelido, que fazia coisas que não devia, acabou, morreu. Agora ele vive para Cristo. E assim somos todos nós, amados. Eu não vivo mais como padrão do mundo, mas eu vivo Cristo. Então eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Como nós comentamos aqui sobre a borboleta, ela não tem nada a ver mais com a lagarta. A lagarta arrasta no chão, não é isso? Se arrasta, come folha. Agora a borboleta não, a borboleta voa. É como uma samambaia, né, irmã? Agora não, agora você voa. Mudou, você andava arrastando, agora você voa. Você agora vai no néctar das flores. Olha a diferença. Você arrastava e comia folhas. Agora não, agora você voa e vai no néctar da flor e alimenta daquilo. Não tem nada a ver. Por isso que a palavra sobre você é uma nova criatura. Antes você andava nas trevas, caminhava conforme as trevas. Agora você não anda mais conforme as trevas, não segue mais o padrão das trevas. Agora você segue o padrão de Cristo. Você segue Cristo. Gálatas 5, 24 e 25. Gálatas capítulo 5. (24 e 25). Olha o que diz a palavra. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Aleluia. Se eu sou nova criatura, a minha carne está crucificada com Cristo. Acabou. A minha carne está crucificada com Cristo. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Quem dirige a nossa vida, amado? É o Espírito Santo de Deus. Se eu vivo no Espírito, eu tenho que andar conforme o Espírito Santo de Deus. Entenda bem isso, meu amado. Eu sou cristão. Se eu sou cristão, eu ando conforme o Espírito Santo me direciona. Não conforme as pessoas falam, não conforme o mundo fala, mas conforme o Espírito Santo fala ao meu coração, fala ao coração da igreja. Por isso, amados irmãos, entenda bem isso. Vai ter momentos que você não vai agradar, mas você tem que ter uma convicção no seu coração. Você tem que agradar a Deus. Amém? Você tem que agradar a Deus, porque você é nova criatura. Você não anda conforme o mundo. Se nós olharmos lá, como eu disse em Josué, você não anda no padrão conforme as nações pagãs em volta de você, Israel. Você tem um Deus todo-poderoso, o grande eu sou, que você segue a Ele. Assim somos nós, amados. Assim somos nós. Então entenda isso nesse momento. Efésios 2:10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Nela.
Amados, nós somos em Cristo Jesus. Deus já preparou. Nós temos que andar conforme as obras que o Senhor tem para nós. Entenda bem isso. Entenda. Mas muitas pessoas estão vivendo conforme a sua maneira, o seu jeito, aquilo que te agrada a ela. E nós não vivemos assim. Nós vivemos para agradar a Deus. Entenda isso nessa noite. Você vive para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. As obras de Deus, não as obras das trevas, mas as obras de Deus. É muito triste, amado, quando eu vejo pessoas que professam a Cristo, mas têm uma vida, amados irmãos, que não condiz com a vida de um cristão. Se olhando para ela, não há diferença. E eu não estou falando de vestimenta. Estou falando da presença do Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo. Que aí a pessoa vai falar assim, eu estou falando de vestimenta. Não estou falando de vestimenta. Eu estou falando do brilho do Espírito Santo que resplandece naquele que segue a Cristo e é transformado por Cristo. Amado, entenda bem isso. Você é nova criatura no Senhor. Você não pode viver no padrão antigo que você vivia. As coisas velhas, aquilo que você fazia, aquilo que você achava que era certo, acabou. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi chamado para fazer as boas obras de Cristo, que Deus planejou desde o início da sua vida. Amém? Outro ponto, amados. Você vai falar assim, pastor, mas como eu posso ser transformado? Como eu já disse, arrependimento, saber que é uma nova criatura, sua vida está em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Terceiro ponto, a mente sua tem que estar em Deus, em Cristo. A sua mente não tem que estar no mundo, nas coisas do mundo, mas a sua mente tem que estar em Cristo Jesus, tem que estar em Deus. Vamos ali, amados, para nós entendermos isso. Mateus 6,33. Texto bem conhecido, mas vamos lê-lo. Mateus 6,33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, minha amada irmã, nós temos buscado o reino de Deus? Qual tem sido a nossa dedicação? Isso estou falando para nós todos, amados. Qual tem sido a nossa dedicação? Para que nós possamos ser transformados, mudados, de dentro para fora, nós temos que desejar o quê? O reino de Deus. A nossa mente tem que estar onde? Em Deus, em Cristo Jesus. Eu verdadeiramente tenho buscado isso para a minha vida? Nós temos buscado isso? Nós estamos querendo a Cristo? Ou eu tenho trocado Cristo por outras coisas? Eu tenho buscado o reino de Deus ou tenho buscado o reino do mundo? A minha mente está onde? Em Cristo Jesus ou no mundo? Meu amado, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque se nós não tivermos uma atitude de homens e mulheres de Deus que têm a mente em Cristo, nós seremos o quê? Corrompidos pelo mundo. E aquilo que não agrada a Deus, nós vamos achar que agrada, que é bom, que não tem nada a ver, que a palavra não é bem assim, que o pastor é radical, que o irmão é radical. O pastor é careta, o irmão é careta. Não tem nada a ver. Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado.
Deus desse século, Satanás, ele tem cegado a muitos. E muitos não têm visto. Muitos não têm visto. Estão cegos. Indo pelo rumo. Estão em trevas. Então, meu amado, a minha mente, a sua mente, a nossa mente tem que estar em Cristo Jesus. Eu quero ler com os irmãos, é um texto meio extenso, mas é importante para nós refletirmos aqui e irmos para o encerramento. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 em diante. Eu vou dando algumas pausas para estar falando. Vou estar lendo alguns versículos, dando algumas pausas. Colossenses 3, 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, amados? O que a palavra está dizendo para nós? Se nós fomos ressuscitados em Cristo, com Cristo, eu tenho que buscar as coisas do alto. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Está falando aqui para nós o que, amado? Pense nas coisas de alto, pense em Cristo, não nas coisas terrenas. Porque quando o Senhor for manifesto, você irá para a glória. Não vai ficar aqui, meu amado. Isso aqui vai acabar. Por isso que a sua mente tem que estar em Cristo Jesus. Infelizmente, amado, muitos de nós temos medo da morte porque temos medo de deixar isso aqui. Eu tenho um amado que eu brincava, quando eu ia falar sobre escatologia ou algo nessa direção de arrebatamento ou de morrer com Cristo, ir para Cristo, ele falava assim: pastor, vamos orar para esperar um pouquinho mais? Por quê, amado? Inocentemente, ele estava apegado o quê? As coisas terrenas. Mas ele está tão... Aquilo que o olho não viu, ele não quer nem saber, ele quer saber daquilo que vê. Então ele está preso no quê, amados? Ele está preso às coisas terrenas. E nós não podemos estar presos nisso, amado. A nossa mente tem que estar em Cristo Jesus. A nossa mente tem que estar ligada no trono. Isso que nós temos que ter, amados. Não é nas coisas terrenas, não é nos prazeres terrenos. Mas o nosso prazer tem que estar em Cristo Jesus. E vai andando mais, decorrendo mais esse texto. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Olha só, amado, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Pega o seu eu aí, aquele egocentrismo seu, sufoca ele. Prazeres mundanos, não permite não. Olha o que fala aqui. Nós temos que deixar morrer tudo que pertence a essa natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Porque tem muita gente que adora o dinheiro, a ganância, dinheiro, poder. E por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então a minha mente não tem que estar presa aqui, eu tenho que matar essa desejo terreno, natureza terrena, e tenho que estar focado em Cristo Jesus. A minha vida tem que ser uma vida em espírito, espiritual, que segue a Cristo. Versículo 7. Nelas também andaste no passado, quando ainda
vivias com esses hábitos. Quer dizer, o velho homem, vocês andavam dessa forma, agora essa natureza terrena tem que ser morta. Vocês não são mais assim. Vocês andavam assim, mas vocês não é mais assim. Como diz lá em Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Meu amado, o que tem de cristão que fala palavrão hoje, misericórdia. E acha normal. Fala e canta. Um monte, a Patrícia e eu estava falando, conversando, a Patrícia falou, comentou, um monte de pessoas aí que tem ídolos, cantores aí, que só fala palavrão, só fala asneira, e as pessoas acham lindo. Meu amado, não adianta você falar amado, ou bênção de Deus. E não, saiu daqui, sua boca só sai sujeira. E é palavrão, e é amaldiçoando, é blasfemando de Deus. Tem muita música aí, amado, que blasfema de Deus, e você está cantando. Eu acho interessante que você fala para a pessoa, essa música aí não agrada a Deus. Não tem nada a ver não, ele nem sabe disso. Por favor, meus irmãos, vigia. Para de falar palavras que não condizem com a boca de uma pessoa que é cristã. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia! Segundo a imagem daquele que o criou. Então agora aquele homem velho foi despido da sua vida, meu amado. Agora você revestiu-se de um homem novo. E esse homem novo agora resplandece quem? Cristo. Resplandece Cristo. Por isso, amado, que todo dia nós somos o quê? Transformados. Por isso, todo dia nós temos que pedir perdão, se arrepender das nossas falhas e mudar as nossas atitudes. Eu já dei exemplos aqui, quando tem alguma coisa que eu gosto, mas se ela faz alguma crítica, ou fala mal daquilo que eu creio e sirvo, o que eu faço, amado? Eu não assisto mais. Que isso? Não assisto mais. Eu não vejo mais. Se isso não edifica a mim, e ainda afronta o meu Deus, o que eu estou assistindo? Mas tem um monte de pessoa que assiste, bate palma e ri. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí você fala assim, às vezes tem muitas pessoas que falam assim, Deus não está portando com isso não, meu amado. É o seu coração. Entenda bem isso. Quando eu começo a ouvir, quando eu começo a me alimentar, eu começo a ser corrompido. E lentamente eu vou sendo minado. É igual o alicerce de uma casa que tem um vazamento ali, uma gotinha. Ninguém percebe nada. Até que quando vê a casa cai no buraco. Ah, mas não percebi isso, não percebi na conta de água, não percebi em lugar nenhum. Mas a gotinha estava lá. Todo dia, tirando um grãozinho de areia, um grãozinho de areia, e tudo foi assoreando, até que um dia a casa toda afundou. Assim, amado, é quando nós achamos tudo normal. E seguimos um padrão que não agrada a Deus. E achamos que, de vez de nós contagiarmos o mundo, nós nos contaminamos com o mundo. E aí somos minados a cada dia. E quando acordamos, já estamos no buraco. Então, meu amado, minha amada irmã, essa transformação, para ela acontecer todos os dias, nós temos que ter o quê? Primeira coisa, arrepender. Saber que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Que não somos senhores de nada. Precisamos ser transformados. Segundo,
Saber que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aquele velho homem, com aqueles velhos costumes, com aqueles pecados, agora acabou. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E, por último, que a sua mente venha estar em Cristo. O mundo está desse jeito. Sua mente tem que estar em Cristo. O que Deus, o que a palavra, o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração? É o principal para nós hoje. Para que nós tenhamos uma vida transformada a todo momento. Para que venha o quê? O revestimento. Para que venha o quê? O mover. Para que venha o quê? Transformação. Não só em nossa vida, mas na vida daqueles que estão próximos de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos meditar nessa palavra e possamos mudar. Reflita comigo. Você está sendo transformado ou você está se conformando? Você está agradando a Deus ou ao mundo? Meu irmão, tome cuidado. O que você faz? As atitudes que você tem tido, tem agradado a Deus? O que tem, meu amado, é sua vida com Deus? Você tem honrado a Deus? Glorificado a Deus? Nós possamos estar meditando nessa palavra. Quero agradecer os amados irmãos que estão aqui, aqueles que estão conosco pela internet. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, às 19 horas, teremos oração. Sábado para domingo, da meia-noite às 6 horas da manhã do domingo, estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Cada hora um grupo estará orando. E às 9 horas da manhã, culto, escola bíblica dominical. Venha participar conosco às 9 horas da manhã. E às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Venha participar conosco. Comece a ter uma vida transformada, mudada pelo Senhor. Comece a ter uma atitude que agrada a Deus, não ao homem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, eu quero apresentar nossas vidas em Tuas mãos. Pai, que verdadeiramente, a cada dia, nós vemos resplandecer a Cristo. Ter a nossa vida transformada do nosso interior, cumprindo as obras de Cristo, a vontade de Cristo, não seguindo o padrão do mundo, ó Pai, desse governo demoníaco, mas seguindo a Cristo, com a mente em Cristo, a cada dia caminhando conforme a Tua vontade, um coração humilde, clamando pela graça do Senhor, e se arrependendo das falhas. Fazendo as obras de Cristo. Tendo a mente renovada no Senhor Jesus. Seguindo, caminhando conforme o Mestre. Agradando a Deus em todo momento. Que possamos cada dia mais e mais glorificar o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, mostrando quão bom e quão maravilhoso é servir a Cristo, seguir a Cristo, até aquele grande dia que Ele nos chamará para a glória com Ele. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por cada um aqui presente. Que o Senhor abençoe e guarde meus amados irmãos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre meus amados irmãos e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o teu rosto e dê a paz aos meus amados irmãos. Um resto de semana abençoado no Senhor. Que as nossas vidas cada dia seja transformada pelo amado Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, abençoe aqueles que precisam, Pai, ser fortalecidos, serem transformados, renovados pelo Senhor. Seja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja com aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor venha confortar, consolar, trazer cura, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa amada congregação e com todo o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. E a vitória é nossa, e a vitória é nossa,
e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Tenham uma boa noite em nome de Jesus. Aleluia.